Salve galera, bem-vindo ao canal Chico Pira. Hoje eu estou com o Guilherme, ele é um monge da tradição Nichiren, a tradição mais pedida aqui no canal. Então eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre várias tradições do budismo e eu me esqueci de falar sobre o Nichiren. E nisso, nos comentários, várias pessoas, acho que foi o vídeo mais comentado, e os comentários eram: e o budismo Nichiren, não vai falar nada sobre ele. Como eu não conheço o budismo Nichiren, então eu tenho esse convidado ilustre aqui. Eu falei que você é um monge, mas você é um Shame, isso? Isso. Shami é a pronúncia japonesa da palavra em sânscrito Shiramanera, né? Que quer dizer monge noviço, né? Um monge em treinamento. E quanto tempo é essa fase de monge noviço? Bom, isso varia muito, né? Depende da pessoa, depende do mestre, depende do jeito como a pessoa decide que ela vai fazer o treinamento dela, né? Então, eu, por exemplo, já estou nessa jornada aí, olha, faz uns 13 anos, mais ou menos, né? Mas depende, né? Então tem algumas pessoas que optam por ir morar no Japão, estudar dentro do monastério mesmo, né? O ensino formal através da universidade. Mas a maior parte dos casos, assim, de quem se torna monge vivendo em países ocidentais é através do contato com o mestre, né? O treinamento diretamente com o mestre num templo local, né? E depois passando por vários estágios de formação, treinamento monástico, provas, né, de conhecimento teórico, provas de conhecimento litúrgico, e até que, por fim, né, se faz um treinamento monástico mais intenso, né, de 35 dias, que aí obrigatoriamente é no Japão. Então, por conta dessa flexibilização que existe, né, para monges que não têm a disponibilidade de viver no monastério em tempo integral, estudar na universidade e tudo mais, esse tempo acaba ficando flexível, né? Então, quando o mestre entende que o discípulo já está pronto, ele então procede, né, com a ordenação completa, formal, né? E também tem outros fatores, né? Como, por exemplo, a nossa escola é uma escola muito tradicional, né? Então, não existem muitos monges que falam português, por exemplo. Então, a gente precisa se adaptar, né? A gente precisa aprender japonês, não precisa aprender inglês bem, né? Então, a gente assim, acaba sendo um pouquinho mais difícil para nós, né? Então, Você por isso esse precisou aprender o tempo. japonês? Eu aprendi alguma coisa, assim, eu consigo me comunicar a nível básico, assim, mas ainda não é o suficiente, né, para eu conseguir ter um treinamento completo em japonês, né? Então, meu treinamento foi feito aí basicamente em inglês até agora e, assim, em português não existe nada, né? A gente está sendo aí pioneiros, né? É que outros monges, né, que eu conversei das tradições japonesas, eles também não precisaram aprender o inglês, o japonês e tiveram todo o treinamento em inglês, né? E eu vejo que, Sim, por exemplo, dentro do budismo tibetano, eles têm aquela fixação por aprender o tibetano, mesmo também sim, não tendo tanta necessidade, mas os alunos assim acabam se cobrando muito por não aprenderem o sim, tibetano. sim. Como Eu que acho você chegou? importante aprender. Desculpa, Desculpa, eu acho continue. importante aprender o idioma, porque, sabe, no Japão existem lá, o budismo entrou no Japão no século V, né? Então, nós estamos no século XXI, então tem aí 1.100 anos, né, desde a introdução do budismo no Japão. Então, tem muita coisa lá, né? Toda a tradição, cultura, etc., foi traduzido para o idioma japonês. Então, a gente não tem nada no Ocidente ainda, sabe? É necessário aprender para conseguir ter acesso a esse arcabouço de conhecimento para poder trazer para cá. Né? Senão a gente fica muito restrito, a gente sabe falar inglês, beleza, tem bastante coisa publicada em inglês, mas com certeza é ínfimo perto de tudo que existe já produzido lá, né? Uhum. E uma pergunta bem pessoal, como que você chegou até o budismo? Bom, eu conheci o budismo quando eu tinha 13 anos, né? Eu conheci uma senhora, né? Ela era descendente de japoneses. Ela me levou, né, para conhecer uma religião inspirada no budismo Nichiren. E foi meu primeiro contato, né, ali. E a partir de então eu comecei a procurar, comecei a estudar, né, comecei a ler o Sutra do Lótus, principalmente, depois outros sutras, tive contato com assim mais fontes, né? E eu decidi aí realmente ir atrás do budismo e conhecer um budismo Nichiren ortodoxo, né? E eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos quando eu conheci a Nichiren Shu e a partir desse momento eu lá cheguei e lá fiquei, né? Você pode contar um pouquinho para nós o que é Nichiren Shu?
Bom, a Nichiren Shu é a principal tradição ortodoxa, né, do budismo Nichiren. É a tradição, né, que tem o maior número de templos, o maior número de monges, né, os principais locais relacionados à vida do nosso fundador, Nichiren Shonin, e também os documentos históricos, cartas, né, relíquias, etc., estão todas vinculadas, protegidas pela Nichiren Shu. Né? Então, a Nichiren Shu, ela tem a sua sede principal no templo fundado pelo próprio Nichiren Shonin, que é o nosso fundador. Enfim, né, é uma escola que protege os elementos tradicionais, né, do budismo Nichiren. Então, espalhado por todo o Japão, é uma das principais escolas, né, de budismo japonês e também é uma das mais influentes no Japão, né. Então, a gente segue os ensinamentos do nosso fundador, Nichiren Shonin, que se fundamenta basicamente nos ensinamentos do Sutra do Lótus, né. Então, Nichiren Shonin, ele pegou os ensinamentos do Sutra do Lótus e ele praticou, viveu e ensinou isso para as outras pessoas, né, para os seus discípulos, né. Então, a partir daí, surge o budismo Nichiren e a Nichiren Shu, né? Shu, a palavra Shu quer dizer escola, né? Então seria escola de Nichiren. Né? Claro que não foi o próprio Nichiren que deu esse nome, né? Seria assim meio petulante, né? Mas isso acabou sendo conhecido assim posteriormente, né? Como escola de Nichiren, né? Na época de Nichiren, por muito tempo depois, era conhecida como Hokeshu, né? Ou seja, a escola do Lótus, né? A escola do Sutra do Lótus. A Nichiren ele se divide em outras escolas? Uma vez eu estudei, acho que uma coisa que tinha 3 escolas em Nichiren. Na verdade, existem mais de 40 escolas em Nichiren, né? Eu acho que Nossa. tem uma profusão de escolas em Nichiren. Eu acho que de um certo ponto de vista, isso é bem interessante, porque mostra um pouco do caráter e da personalidade do nosso fundador, né, Nichiren Shonin. Então, ele era uma pessoa simples, humilde, não era interessado em hierarquia, não era interessado em instituições, né? Ele simplesmente buscava viver o Sutra do Lótus, né, da maneira mais simples, mais humilde e mais sincera possível. Né? Ele atraiu pessoas ao redor dele, né, que tinham essa mesma aspiração. Então, quando ele morre, ele não determina uma linha de sucessão clara, né? Ele nomeia alguns discípulos principais para que continuassem transmitindo e inspirando outras pessoas a viver de acordo com o Sutra do Lótus. Né? Então, no decorrer do tempo, né, por não ter essa figura ou essa instituição centralizadora, várias pessoas se motivaram por esse ideal, né, e acabaram formando seus próprios grupos, né. E, então, existem templos, existem diversas outras escolas, né, que se fundamentam nos ensinamentos de Nichiren também. Né. Alguns são templos independentes, outras são associações leigas, né, que são mais famosas, outras são menos. Né, mas a gente fala que, porque a compaixão, o carisma de Nichiren era tão grande, né, não é possível assim a gente colocar tudo dentro de uma organização só, né? A própria Nichiren Shu tem uma diversidade muito grande, né? De cultura, entre templos também, seguem diferentes, não doutrinas, mas tem suas próprias tradições e tudo mais, né? Então, é uma diversidade muito grande de pensamentos e eu acho que isso que torna, assim, o budismo Nichiren bem interessante, né? Uhum. E como é que é a prática do budismo Nichiren, assim? Bom, a prática principal, né, do budismo Nichiren é a recitação do Namu Myoho Renge Kyo. Né? Namu Myoho Renge Kyo quer dizer devoção ao Sutra do Lótus do Dharma Maravilhoso. Né? Algumas pessoas fazem algumas traduções meio bizarras, né? Falar devoção à lei mística de causa e efeito e tal, mas isso aí na verdade não tem nada a ver, né? A palavra Namu, né, vem aí do sânscrito Namas. Então, por exemplo, a gente conhece a palavra Namastê. Namastê é uma palavra indiana, né? Que quer dizer eu te respeito, né? Algumas pessoas falam Deus em mim, né? Saúdo a Deus que existe em você e tal. Acho que isso é uma extrapolação aí do significado original, mas o Namu vem desse radical Namaz, né? Que quer dizer tomo refúgio, busco refúgio, me devoto, né? Me dedico. E Myoho Renge Kyo é o título do Sutra do Lótus em chinês com a pronúncia japonesa. Né? Então, quando a gente recita Namu Myoho Renge Kyo, o que a gente está falando? Né? Que eu vou me devotar ao Sutra do Lótus. Eu vou colocar isso como um pilar, colocar como um fundamento na minha vida e vou me esforçar, né, para praticar isso de forma integral, né, na sua completude. Né? Então, nós recitamos, né, Namu Myoho Renge Kyo, como se fosse um mantra, mais ou menos. Né? No budismo tibetano, por exemplo, tem lá o Om Mani Padme Hum, né, e a gente recita Namu Myoho Renge Kyo. Né? Então, tem esse aspecto, né, que é realmente um aspecto de devoção ao Sutra do Lótus,
E também, durante a prática, existem aspectos de chamata, de passana, né? E é uma prática assim bem completa e que pode ser vista de diversos enfoques diferentes, né? Mas basicamente é recitar Namu-myoho Renge Kyo, né? Existem outras práticas que complementam isso, né? Dão suporte, sustento para essa prática principal. Então a gente, principalmente a Nichiren Shu recita muito o Sutra do Lótus, né? O Sutra do Lótus tem 28 capítulos aí traduzidos em português, deve ser umas 600 páginas mais ou menos, um livro grande, né? Então se recita muito esse sutra, muitas vezes, né? Assim, para tentar internalizar, aprender bem o significado. E também prática de disciplina, de ética, né? Principalmente dentro dos mosteiros, né? A parte de disciplina moral e tudo mais é bastante enfatizado, né? Então, parece uma prática simples, né? Recitar Namu-myoho Renge Kyo, mas envolve bastante coisa, no final das contas, né? E o que fala o Sutra do Lótus? Bom, o Sutra do Lótus, ele tem uma mensagem ah, basicamente de dignidade humana, né? A gente fala que o Sutra do Lótus, ele direciona o seu discurso para os seres e aos seres humanos e não humanos também, que em outros momentos da pregação do Buda Shakyamuni estavam impossibilitados de atingir a iluminação, né? Então, por exemplo, mulheres, né? Alguns textos dos sutras budistas são bastante misóginos, né? Então isso é explicado no Sutra do Lótus, a intenção, os motivos disso ser assim. É, pessoas dos dois veículos, né? Não sei se todo mundo está habituado a esses termos, né? Mas Theravādas, Pratyekabuddhas, né? Eram pessoas que buscavam a iluminação somente para si, não pensavam nos demais, né? Mas também se direciona aos Bodhisattvas, né? Bodhisattvas são seres que adiam a própria iluminação em benefício dos outros, mas que alguns sutras Mahayana eles acabam aí se achando demais, tipo o Sutra de Vimalakirti, por exemplo, alguns sutras assim que mostram os Bodhisattvas bastante soberbos e tudo mais. Então, o Sutra do Lótus, ele fala o seguinte: todos vocês, né, na verdade, podem atingir a iluminação também. Todos vocês, sem nenhuma distinção, né, sem nenhuma barreira, sem nenhum impedimento, também podem atingir a iluminação, né? Então, essa é uma mensagem bastante importante. A outra mensagem importante do Sutra do Lótus é a de que o Buda, ele está sempre presente, né? A gente tem essa imagem do Buda como um príncipe indiano que viveu lá 2.500 anos atrás, né? Renunciou às riquezas, etc. Foi debaixo da árvore de Bodhi, iluminação, pregou 40 e poucos anos e morreu, né? Mas o Sutra do Lótus, ele explica a extensão da vida do Buda de uma maneira diferente, né? Ele fala que o Buda está sempre presente e ele se manifesta de diversas formas diferentes, de modo a conseguir salvar todas as pessoas, né? Salvar as pessoas do quê? Das suas ilusões, dos sofrimentos, né? Então, ele mostra uma realidade diferente da nossa realidade comum, nossa realidade ordinária, né? Ele mostra uma realidade transcendente, inefável, né? Então, por isso, tem uma importância muito grande o Sutra do Lótus, né? Seriam basicamente assim esses dois ensinamentos que caracterizam os ensinamentos do Sutra do Lótus, dentre outros, né, que também estão contidos ali, né? Quando se fala que todo mundo pode atingir iluminação, vocês acreditam que seja possível em uma vida só atingir a iluminação? Ou é um caminho muito longo, são muitas e muitas vidas? Bom, é que uma vida é bastante assim relativo, né? Então, uma vida, por exemplo, uma vida de uma borboleta dura um dia, uma vida humana dura 80 anos, né? Uma vida humana perto de uma vida de uma estrela, alguns segundos, talvez, né? Então, é difícil a gente mensurar a duração de alguma coisa com o nosso referencial humano, né? A gente fala que a natureza búdica, né, esse estado inefável, esse estado transcendente, sublime, supremo que existe, ele já está aqui, né? Se a gente conseguir acessar isso, se a gente conseguir entrar nessa realidade, então a gente já se torna iluminados, né? Mas aí a gente está falando assim em termos bastante filosóficos, né? Não que não seja possível atingir isso, é possível atingir isso, né? Mas talvez para você conseguir atingir, você entrar, você ter esse despertar que a gente fala abrupto, súbito, né? Você leva algum tempo praticando, se esforçando, acalmando a mente, tentando enxergar melhor os fenômenos, tentando lidar melhor com as próprias emoções. Então, assim, ao mesmo tempo que é rápido, né? Mas é rápido depois que você já tem um certo acúmulo de práticas, né? Então tem também esses dois aspectos, né? Tem o aspecto da verdade convencional, né? Onde, por exemplo, o Buda ele ensina que ele conta a história dele como um príncipe, etc., né? Que é o que a gente vive também, a gente nasce, envelhece, adoece e morre,
mas existe a verdade transcendental, inefável, né? Que todas as coisas elas já são iluminadas do jeito que elas estão, né? Então, a gente precisa fazer a nossa prática para conseguir entrar nisso, né? Mas aí, o tempo de cada um, né? Fica realmente a critério do praticante, né? Uhum. E você nota que através dessas práticas, essa prática mahayana da compaixão, ela vai se aflorando, esse amor pelos outros e não querer mais buscar a dominação para si só, mas sim com uma motivação altruísta. Você percebe isso acontecendo? Não, com certeza, porque o objetivo da prática do Sutra do Lótus é você enxergar todas as coisas como uma terra pura, né? Se fala muito, né, da terra pura do Buda Amida, Amitabha, né, ou a terra pura do Buda Akshobhya, etc, né? Então, existem práticas de visualização, né, de desejar adentrar nessa terra pura, fazer as práticas, etc. O Sutra do Lótus fala que a terra pura é aqui, né, exatamente onde a gente vive, no local exato, com as características exatas do local no qual a gente vive. Então, se aqui é ruim, se aqui é bom, não importa. Aqui é o local de prática, porque todas as pessoas que estão aqui são Budas, né? Então, a gente precisa enxergar essas pessoas como Budas, né? A gente precisa enxergar as plantas, os rios, os animais como Budas, né? Então, a gente precisa ter respeito, né? Entender a dignidade da vida, lutar, né, para que os direitos sejam preservados, para que as pessoas tenham sua dignidade preservada. Então, porque elas são Budas, né, a gente precisa dar o nosso melhor por elas, fazer o nosso melhor por elas, para que elas também consigam enxergar isso, né? O problema das pessoas serem Budas é que elas não entendem, elas não percebem que elas são Budas também, então elas acabam agindo às vezes de maneira assim um pouco estranha, né? Mas a gente tem essa missão, então, de fazer com que as pessoas enxerguem. Então, como uma coletividade, como sociedade, a gente precisa fazer com que o mundo seja um mundo melhor, né? Um mundo de paz, um mundo de respeito, né? Então, esse é o espírito do Mahayana, né? E esse é o espírito do Sutra do Lótus, principalmente, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo do Bodhisattva Jamais Desprezar, né? Que aparece no capítulo 20 do Sutra do Lótus, que ele chegava, né, para todas as pessoas que ele encontrava, ele fazia reverência e ele falava, né? Não importa quem você é, não importa que tipo de prática você faz, né? Você tem o potencial de se tornar iluminado e você é um Buda. Por isso eu te reverencio e eu jamais te desprezaria. E aí, quando ele faz isso, o que as pessoas fazem com ele? Falar, esse cara enlouqueceu, esse cara é maluco, esse cara tá rindo da minha cara, tá tirando sarro, né? Então, o que faziam? Batiam nele, agrediam ele, xingavam ele, né? E aí ele se afastava das pessoas, fazia reverência de novo e repetia exatamente a mesma frase, né? Então, esse é o nosso ideal, né? É realmente ter respeito pelas pessoas e pelos animais, pela natureza, por todas as coisas, né? Entendi. E o Sutra do Lotus, eu confesso que quando se falou, né, que são 500, quase 500 páginas, eu li um pequeno trecho, aquilo que chama às vezes de o coração do Sutra, né, um trecho curto. E ele era mais um diálogo, né? Era o Buda perguntando para o discípulo, é isso? Ou eu estou fazendo alguma confusão? Não, o Sutra do Lótus, ele se passa, né, no Pico da Águia, né, em Gridarakuta, e fica na Índia, né, um local real lá na Índia, né, e ele é um diálogo entre o Buda e os seus discípulos, né. No primeiro momento ele se direciona aos seus discípulos Theravada, né, por exemplo, Shariputra, Moggalliyana, entre outros, né, ele explica para eles e depois ele começa a se direcionar aos seus discípulos Bodhisattvas. É um diálogo entre o Buda e os outros, né, não entre os outros e o Buda, porque o Sutra do Lótus se diz, né, que é um sutra que foi explicado a partir da mente do Buda. Geralmente, o Buda, quando ele ensinava, ele se adaptava ao seu ouvinte. Então, dependendo das características, das tendências, das inclinações do seu ouvinte, ele dava um determinado tipo de ensinamento. Por isso se diz que existem 80 e tantos mil sutras budistas, porque existem 80 e tantas mil pessoas diferentes. Então, o Buda ensinou, né, adequadamente cada uma dessas pessoas. Mas o Sutra do Lótus, ele falou de acordo com o seu próprio coração, a partir da sua própria perspectiva, da sua própria mente, né? Então, ele fala espontaneamente a respeito da verdade, né? E a gente fala a verdade com um V maiúsculo, né? Então, é um diálogo, né? É uma história, né, que se passa, então, nesse local que eu mencionei, mas é um diálogo, né? O Buda explicando a respeito dessa verdade para os seus discípulos. E você acha que isso está atual aos dias de hoje? Com certeza, né? Porque
A gente tem hoje em dia a internet, a gente tem várias facilidades, né? A gente tem dificuldades também, a gente tem Covid, aí tem tantas outras coisas, né? Mas o espírito humano, eu acredito que é o mesmo, né? Não tenha mudado muito de lá para cá, né? A gente ainda tem os mesmos tipos de sofrimento, a gente ainda é motivado pelos três venenos, né? A avareza, a ira, a estupidez, a gente ainda tem o nosso ego, a gente ainda pensa que as coisas são minhas, que eu sou importante, que eu sou o centro do mundo, etc. Né? Da mesma forma, né? O que acontece é que as circunstâncias elas mudaram, né? A forma como a gente manifesta esses venenos mentais estão mais atualizados, mais modernos, mas os sofrimentos ainda são os mesmos, né? Então, ainda se aplica isso, né? Com certeza, o ensinamento do Buda é atemporal. Algumas coisas, obviamente, precisam ser atualizadas, né? Precisa, por exemplo, quando se fala em Monte Sumeiro, né? Tinha lá toda aquela questão da cosmologia budista, Monte Sumeiro como centro do universo, todos os mundos em volta, etc., né? A gente já sabe, né? Graças à ciência atual, que as coisas não são exatamente dessa maneira. Mas a parte da intenção pela qual o Buda se motivou a falar é 100% válida. Uhum. Eu percebo que quando a gente usa esse termo sofrimento, tanto da tradução, né, do sânscrito, quanto da tradução do japonês, esse sofrimento é muito mais amplo do que a palavra em português. Essa é uma impressão que eu tenho, que se usou essa palavra, né, sofrimento, que era o que tinha em português, mas que ela não realmente reflete o que significa o sofrimento. Quando você menciona esse sofrimento aí do Sutra, você pode explicar um pouco o que você quer dizer com esse sofrimento? Bom, o sofrimento, ele tem uma das palavras, né, que se usa em sânscrito é klesha, mas em japonês se usa bono, né? Bono, ele é composto por dois caracteres, e um quer dizer a angústia por chegar, e o outro quer dizer a tristeza por partir, né? Então, é esse constante dilema humano, né, de nunca estar satisfeito com aquilo que tem, né? Essa inquietação, essa falta de essa falta de enxergar as coisas como elas realmente são, né? Então a gente está constantemente insatisfeito. A gente está chegando, mas a gente já está partindo. A gente não quer partir, mas a gente não quer chegar. A gente quer ficar, mas a gente não quer ir, né? E assim vai, né? A gente vive essa constante angústia em todas as coisas, em todos os elementos da vida. Então a mente se mantém muito inquieta, né? E porque a mente está inquieta, a gente não consegue enxergar, né? Então todos esses sofrimentos eles existem, né? E se classifica de diversas maneiras. Vocês estão ouvindo um ruído, ó, meu cachorro queria participar aqui da. O meu também vai vir aqui. Às vezes eu estou gravando, o meu cachorro também pula. Tá querendo ouvir o Dharma também. Então, ele fala em termos de bono, né? Então, existem esses sofrimentos. Sofrimentos existenciais, sofrimentos motivados pela nossa ignorância em relação à realidade fundamental da nossa própria vida. Só que o budismo Nichiren, o budismo Mahayana, de forma geral, a gente fala, né? Os desejos mundanos, né? Ou seja, o bono, os sofrimentos, são a própria iluminação, né? Por quê? Porque eles são o substrato a partir do qual a gente consegue praticar e se desenvolver, né? As coisas, elas são vazias, né? Elas não existem em substância no sentido de, isso é bom, isso é ruim, isso provoca sofrimento, isso não provoca, né? A gente enxerga as coisas como provocando sofrimento, justamente porque a nossa mente está ali tão inquieta, né? Ela não consegue perceber que aquilo, na verdade, não tem um significado fixo, né? Então, os sofrimentos, eles são nosso substrato, né? A gente consegue trabalhar esses sofrimentos dentro da gente, direcionar a nossa energia de uma maneira positiva, né? E enxergar aquilo que se mostra para a gente como uma coisa ruim, como uma coisa boa, né? E então atingir um despertar. Então, nesse sentido, assim, mais ou menos. Então é por isso que um Buda não sofre? O Buda ele já consegue enxergar, né? Ele tem essa visão, porque nós enxergamos as coisas a partir das nossas referências físicas, né? A gente tem nossos órgãos dos sentidos, então, a partir do momento que a gente enxerga alguma coisa, o nosso cérebro recebe aquilo e interpreta aquilo de uma determinada maneira. Então, passa por um determinado filtro, né? A gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como a gente acha que ele é, como o nosso cérebro induz a gente a pensar que é, né? O Buda não, né? Claro, o Buda tem um cérebro, tem um olho, tem o tato e todos os outros órgãos, né, do sentido, mas só que o Buda ele já consegue ter uma experiência direta da realidade, né? Ele não passa mais por esse
esse caminho, né, de ser enganado pelo cérebro, né? Inclusive tem um ramo da psicologia que fala psicologia evolutiva, psicologia darwiniana, que fala justamente isso, né? Nosso cérebro está constantemente nos enganando, né? Então a gente acha que a gente está tomando decisão, que está sendo muito esperto, mas na verdade nosso cérebro já decidiu tudo pela gente, né? Então a gente tem essa percepção da realidade meio distorcida. O Buda não, né? O Buda ele tem uma percepção direta da realidade, ele enxerga as coisas como elas são, né? Por isso ele não sofre, né? Uhum. Quando a gente fala, né, que o Buda não sofre, eu acho que já te fizeram essa pergunta anteriormente, assim, mas as pessoas falam, tá, mas é isso, se o Buda pisar num prego, vai doer? Uhum. Ele não vai sofrer? Vai doer, mas só que existe uma diferença entre a dor e o sofrimento, né? A dor é inevitável, né? Você cortou, existem os seus nervos ali e tudo mais, vai soltar um impulso que vai para o teu cérebro, né? A dor, ela é necessária, né? Porque se a gente não sente dor, imagina a pessoa, sei lá, que tem lepra, né? Ela não sente as coisas encostando nela, então ela vai estar constantemente se machucando, infeccionando, tendo problemas. Então a dor, ela é necessária, né? O que não é necessário é você pisar no prego e você achar que a tua vida vai acabar, que nada mais faz sentido, que teu pé vai cair, que, sei lá, você ficar com raiva do prego, querer surrar o prego. Isso não precisa, né? Então, se o Buda pisasse num prego, ele ia sentir dor, claro, mas ele não ia ficar ali choramingando, reclamando do prego. Não, pisou o prego, ia no médico, ia tomar lá um antibiótico, antitetânico, sei lá, se não existia na época, né? Claro, mas suponhamos o Buda atual aí. Ia lá tomar uma vacina antitetânica e tudo mais e tal, né? Para resolver o problema que surgiu ali, né? O problema nosso é que a gente reclama demais, né? Então, a gente amplifica esse sofrimento. Então, se você pisa num prego e acha que teu pé vai cair, né, imediatamente vem uma angústia gigantesca dentro de você. Poxa, meu pé vai cair agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou ser uma pessoa sem um pé? E aí você já está num turbilhão de emoções e um desespero gigantesco que faz a tua dor ficar muito mais forte, muito mais intensa, né? Então essa é a diferença, né? A dor, ela existe, ela é necessária, faz parte da nossa biologia, do nosso corpo humano, né? Mas o sofrimento não. A escola Nichiren, ela chegou junto com os imigrantes japoneses aqui no Brasil e também complementando essa pergunta, ela continua ainda fazendo muita prática em casa, né? Principalmente em cidades interior, onde não tem templos, as pessoas ainda continuam se reunindo em casas. É mais ou menos assim que funciona? Sim, os imigrantes japoneses, eles vieram para cá há 115, né? 120 anos, se eu não me engano, e o primeiro monge budista que se tem notícia no Brasil era um monge japonês, né, da linhagem Nichiren, não era Nichiren Shu, era outra escola, né, uma escola chamada Homon Butsuryu Shu, também é uma escola tradicional, ortodoxa, né, e ele veio, ele fez um trabalho, assim, maravilhoso, né, entre os imigrantes, entre as pessoas que tinham recém-chego, então estavam passando por vários sofrimentos de adaptação e tudo mais, né, e ele fez um trabalho, assim, lindo, né, realmente muito bonito junto à comunidade daquela época, né? E essa escola cresceu, se desenvolveu, uma escola assim bastante próspera aqui no Brasil, né? A nossa escola, Nichiren Shu, apesar de já ter chegado há algum tempo, uns 60 anos mais ou menos, somente recentemente, né, ela começou a ter uma projeção maior, né, com a tradução de textos em português, né, o direcionamento dos ensinamentos à prática para brasileiros que não são descendentes e tudo mais. Então, atualmente, a gente não tem o templo ainda, né? A gente não tem um templo físico. A gente está se esforçando para fazer com que isso aconteça no futuro, né? Esse é o nosso objetivo, nosso sonho, fornecer às pessoas um local onde elas possam ir praticar. Mas só que, como a gente falou antes, o local onde a gente se encontra agora é a Terra Pura. Então, se a gente está na nossa casa e a gente pratica em casa, naquele momento, a nossa casa é o nosso templo, né? Então, a gente vai praticar onde a gente estiver, né? Então, praticar em casa, praticar no templo, praticar em grupo, né? Na verdade, tudo tem o mesmo objetivo, né? Fazer com que a gente eleve a nossa condição de vida, né? E a gente consiga enxergar o local onde a gente está como uma terra pura, né? Iluminada. Essas pessoas que estão conduzindo prática em casa, né? Não sei se vocês chamam assim, outras pessoas chamam de facilitadores de prática. Eles têm algum treinamento mínimo? Tem alguém que orienta eles? Bom, no momento a gente tem um grupo, o nosso grupo não é muito grande, tá? A gente, são algumas pessoas, a gente tem feito muitas atividades online. Tem o meu mestre, né, que ele mora no Japão atualmente, ele morou aqui no Brasil 10 anos, agora ele está no Japão, é japonês, e ele, diariamente, ele transmite práticas pra gente, né, para quem está interessado, né, praticar junto,
Então, as pessoas podem acessar via Zoom, praticar, receber os ensinamentos, ele faz palestra, faz aulas, né? Eu também faço aulas, faço um curso de budismo básico, né, para as pessoas que estão chegando a aprenderem um pouco mais, entenderem um pouco mais a respeito do budismo, porque muitas vezes as pessoas chegam com um pensamento assim, totalmente distorcido, não distorcido por maldade, distorcido por falta de conhecimento mesmo, né, sobre o que é budismo. Então, te dá esse curso, te dá essa preparação, né? E a gente tem algumas pessoas que estão na liderança, né, que já estão acompanhando esses cursos há mais tempo, já repetiram esse curso várias vezes, acompanham todas as orientações, todas as aulas, né, que a gente tem, sempre com bastante assiduidade, né, e que estão naturalmente tomando a frente na liderança leiga aí da nossa escola, né. Então, assim, tem essa preparação, né, a gente foca muito na prática e no estudo, né. Quanto tempo dura seu curso? É 6 meses, né? 6 meses quando eu não me enrolo muito. Porque às vezes eu quero. Eu gosto muito de falar sobre budismo, então às vezes eu acabo me estendendo demais, né? Então, por exemplo, hoje eu vou dar uma aula pro curso, né? Logo em seguida aqui da nossa live, e já era para ter acabado, e eu tô um pouco mais à metade, assim. Então, eu quero acabar em janeiro, né? Então, mas na média dá mais ou menos uns 6 meses de curso, são aulas semanais, né? De 1 hora de aula, mais ou menos. A gente tenta abranger, assim, coisas básicas, né? Como o curso já fala, é um curso básico. Então, a gente fala sobre a vida do Buda Shakyamuni, os principais ensinamentos do Buda Shakyamuni, sobre a vida do Nichiren Shonin, os principais ensinamentos do budismo Nichiren, né? Como conduzir a prática e etc, né? São mais ou menos esses os elementos principais desse curso que a gente faz. Uhum. Eu vi que você mencionou várias vezes a palavra ortodoxa, né, para as escolas. O budismo Uhum. Nichiren, assim como outras escolas, outras tradições, também está sofrendo com falsos mestres, falsos monges? Então, é uma característica, porque assim, no Japão, o Japão tem uma característica interessante de que até 150 anos atrás, vai arredondar para 200 mais ou menos, para não errar, mas o budismo ele era controlado pelo Estado, né? Então, os monges budistas eles eram uma espécie de funcionários públicos, né? Eles tinham uma função dentro da administração pública e o governo controlava, né? Isso é uma escola autorizada, isso não é, né? Então, o que não era reprimido e desaparecia, né? E o que era continuava ali, né? Desempenhando suas funções. Quando o Japão se modernizou, essa separação do Estado e da religião aconteceu. E aí todos esses grupos que estavam ali, né, assim, tipo, estavam ali em estado ali de ovo, ali, eles eclodiram. E aí começou a surgir muitas religiões, né? Então a gente chama de novas religiões japonesas, né? Então a gente tem, por exemplo, a Seichonoye, né? É uma dessas religiões japonesas. Isso não é só no budismo japonês, no budismo Nichiren, mas o budismo japonês como um todo, né? E aí surgiram várias tendências de budismo leigo e desvinculado, então, aos ensinamentos mais tradicionais, com a interpretação de professores modernos, né? E aí começou, né? Como não existia mais essa regulamentação, ficou livre, né? Mais ou menos o fenômeno que a gente tem aqui no Brasil com as igrejas evangélicas, né? Então, todo mundo consegue abrir a sua própria igreja aí, falar aquilo que pensa, e quem tem mais argumento aí, ou carisma, acaba convencendo mais gente a aderir ao seu próprio grupo, né? Mas usando o nome Nichiren, você tem conhecimento se está acontecendo isso ou não? Não, acontece sim, acontece. Existe algumas organizações bem grandes, né? Eu falo assim, eu falo que eles não são budistas, né? E eu acredito que isso não seja de forma alguma assim, uma ofensa, né? Porque qual é o problema de não ser budista? Nenhum, né? Eu só acho que eles não se alinham completamente aos ensinos tradicionais do budismo e eles usam, né, alguma coisa da mensagem de Nichiren, né, para divulgar, propagar os seus próprios ensinamentos, né? Então, existe sim esses grupos, né? Eu não julgaria eles, já é ruim, não vai e tal, né? Sei lá, se quiser ir, vai lá, ver como é que é, né? Tire suas próprias conclusões, mas é fácil perceber, né, quando é uma escola ortodoxa, tradicional e tudo mais, e quando é alguma coisa nova, né? Então, uma das coisas que a gente pode observar logo de cara são os três tesouros do budismo, né? Se eles estão presentes nessas religiões, né? Não vou falar nem escola, vou falar de religiões, né? Se não existe os três tesouros, se não existe o tesouro do Buda, que é o Buda Shakyamuni, se não existe o tesouro do Dharma, que é no nosso caso é o Sutra do Lótus, e não existe o tesouro da Sangha, que é Nichiren Shonin, no nosso caso,
Então já, né, acende ali um sinal amarelo que pode ser que tenha alguma coisa estranha, né? Então existe, né? Existe sim vários grupos Nichiren, que se dizem Nichiren, né? Mas eu entendo como são religiões inspiradas no budismo Nichiren. Eu fiz questão de fazer ênfase nessa pergunta porque o pessoal que está vendo aqui pelo canal saber, né, que às vezes pode estar indo em algum lugar e lá é budismo Nichiren, porque já me falaram coisas estranhas do budismo Nichiren que eu sei que na tua escola, por exemplo, não aconteceria, né? E você foi Uhum. missionário. Conta um pouquinho para nós aí como é que foi esse período aí de missionário. Bom, na verdade, assim, é que não é que eu fui missionário, né? Eu estudei, né, por algum tempo, né? Tempo curto, na verdade, foi tipo um intercâmbio rápido, assim, na Malásia, na Singapura e Malásia, nos nossos tempos lá. Então eu conheci os membros de lá, os monges de lá, né? Eu aprendi, porque lá eles têm uma cultura budista muito legal, então a comunidade é muito unida, eles têm um trabalho social incrível, né? Eles são realmente uma grande família, assim, é muito bonito de se ver, né? Então eu aprendi bastante coisa com eles lá, né? E eu trouxe eles para cá, essas coisas para cá, né? Estou tentando implementar aqui, né, na maneira como a gente consegue, tentando traduzir isso, né, para nossa realidade, para nossa cultura. Mas missionário mesmo, né? A gente fala missionário é um tipo de um cargo, né, que a gente recebe, né? Então a matriz lá do Japão dá esse cargo, né? Então você a partir desse momento é um monge missionário. Né? O meu mestre foi monge missionário, né, aqui no Brasil. Então ele recebeu, né, essa incumbência lá da nossa matriz do Japão, ele veio para cá e ficou aqui 10 anos, né, se dedicando a ensinar o Dharma para os brasileiros. Né? Então, ele foi responsável também, na verdade, por toda a América do Sul, né? Mas, claro, centrado, focado aqui no Brasil. Eu espero futuramente, porque eu preciso terminar primeiro esse meu período de ordenação. Né? A hora que eu terminar esse período de ordenação, então eu espero receber, né, esse título de missionário para poder ajudar e trabalhar de maneira ainda mais efetiva, né, em prol aí da divulgação do Dharma aqui no Brasil. Nesses países que você teve, né, são países de maioria budista, pode responder. Não, assim, Singapura, acho que assim, Singapura é uma cidade, né? Bem dizer assim, né? É uma cidade, então é bem moderna, tem acho que de tudo lá, mas a Malásia, a maioria é muçulmana, né? Existem algumas regiões da Malásia onde a maioria da população é chinesa, né? Então, nesses lugares onde a maioria da população é chinesa, porque lá eles convivem, são três etnias, se não me engano, são os chineses, os indianos e o pessoal lá, os malaios mesmo, né? O pessoal que é de lá. Então, eles convivem relativamente bem, mas a maioria é muçulmana. E nesses locais onde a comunidade chinesa é maior, se pratica lá o budismo de uma maneira mais forte, né? Aí sim, você respira budismo, em todos os lugares tem templos, referências ao Buda, etc, né? Então, dá para dizer que é um pouquinho de cada coisa lá, bem equilibrado, né? Ah, entendi. Eu achei que era mais parecido com a Tailândia, que tem uma pegada que a maioria é budista, tem até uma intervenção governamental em cima do budismo. Sim, a Tailândia lá é 100% budista e você, na verdade, nem tem muita opção assim, de não ser, né? Então, é um país budista, mas também tem suas várias polêmicas e tudo mais, né? Tudo que acontece em países onde religião interfere no Estado, o Estado interfere na religião. Então, isso assim, hoje em dia, de acordo com os nossos conceitos de Estado moderno, aí, assim, beira o inadmissível, né? Mesmo que seja budista. Você pode contar um pouquinho mais para nós sobre o mestre Nichiren, esse mestre fundador? Ele era filho de pescadores, é isso mesmo? Então, Nichiren Shonin, ele nasceu no século XIII, né, no Japão. E quando a gente fala assim, ele nasceu no século XIII, às vezes algumas pessoas têm um pouco de dificuldade, né? Mas isso foi há 800 anos atrás, né? 800 anos atrás, no Japão, é uma realidade completamente diferente disso que a gente está imaginando agora. A gente está imaginando alguma coisa agora que já é diferente, mas é mais diferente ainda do que a gente está imaginando. Então a gente precisa sempre ter em mente o local, a época, a sociedade, né? Então, eu sempre, quando eu dou essas aulas a respeito da história, eu tento fazer as pessoas imaginarem, pensarem, olha, né, era totalmente diferente. No Japão, século XIII. Ele nasceu num vilarejo, uma cidade pequena, e ele era filho de pescadores, pelo menos é isso que ele falava. Né? Alguns pesquisadores atuais, eles entendem que, na verdade, os pais dele tinham algum tipo de posição dentro do governo,
né? Não uma posição assim tão relevante, mas eles tinham algum tipo assim de privilégio dentro daquela sociedade. Mas para a gente o que importa é que o próprio Nichiren Shonin ele sempre se colocou como um filho de pescadores, né? Não só filho biológico, mas filho, no caso, de um local que era uma vila que vivia da pesca, né? E a pesca naquela época, né? Na verdade, tudo que envolvia a morte de animais era muito mal visto. Então você era tipo de vamos dizer assim, de uma classe social muito ruim, discriminada, ser filho de pescadores. Ele falava, eu sou filho de pescadores. Né? Então ele se colocava nessa posição, mesmo que ele não fosse, não é importante, ele se colocava nessa posição. E ele sempre se comportou dessa maneira, né? Como um filho de pescadores. Né? Então ele, desde muito novo, ele foi estudar num templo, né? Um templo vizinho da localidade onde ele nasceu, e ele se destacou, né? Nos estudos, nas práticas, e ele ganhou a oportunidade, então, de estudar no Monte Hiei, né? Que era principal universidade budista do Japão, né, dá pra gente chamar assim, de universidade mesmo, seria o equivalente a uma USP da vida, assim, aqui no Brasil. Você imagina, você ganhou, não, melhor, você ganhou a oportunidade sabe, de estudar no ITA, sabe? Então você vai lá, estudar no ITA, poxa, é um puta privilégio, né? Desculpa o palavrão. Mas é um baita privilégio, né, então. E ele foi lá, ele estudou, ele se destacou, né? Ele aprendeu os ensinamentos ortodoxos da escola Tendai, né? E aí ele vê, né, que existia muita injustiça, né? Porque se os ensinamentos do Buda eram tão bons, né, tinha esse poder de eliminar, aliviar o sofrimento das pessoas e tudo mais, por que que o local onde ele vivia, por que o Japão daquela época sofria tanto, né? Era uma época terrível naquela época do Japão, né? Então existia fome, existia desastres naturais, existia problemas políticos, sociais, né? Então pessoas morrendo de todo tipo de coisa, epidemias, etc. Né? E ele entendia, pô, mas né, se existe o Dharma, né, ele falava assim, existem templos que o telhado de um templo cola para o telhado do outro templo. Né? Tem um monte de monges. Alguma coisa não está funcionando. Alguma coisa está errada. E aí ele passa a criticar né, o status quo da época, né, as religiões budistas estabelecidas. Ele começa a atacar o relacionamento entre os monges e a aristocracia, entre os políticos e os religiosos, né, os privilégios, né, como os políticos usavam os religiosos como massa de manobra para manter a população em uma posição desigual, né, de forma que os poderosos se mantivessem na classe governante, etc. Né? E com isso ele atrai um monte de inimizade. Né? E aí ele é exilado várias vezes, tentam matar ele várias vezes, né? E até que por fim ele acaba desistindo, né? Não desistindo, né? Mas ele fala assim, eu já fiz o que eu deveria ter feito, eu arrisquei a minha vida, eu avisei o governo várias vezes. O Japão nessa época foi invadido pelos mongóis, era um show de horrores, né? E aí ele se retira, né? Ele vai para um local chamado Monte Minobu, lá ele funda um monastério, e ele fica vivendo lá com os seus discípulos até a sua morte, né? Na verdade, antes de morrer, ele vai para o local onde é a atual Tóquio, né? Naquela época, Tóquio não existia. E ele vem a falecer lá com 60 anos de idade, né? Então, foi uma vida realmente dedicada a levar o budismo às classes mais pobres, mais desprivilegiadas, né? Justamente porque o ensinamento do Sutra do Lótus é fazer com que o local onde a gente vive seja um local bom, né? Seja uma manifestação da terra pura de Buda. Então, as pessoas são Budas, as pessoas, elas têm esse potencial dentro delas, não importa se elas são ricas ou pobres. Né? Ele leva, então, essa mensagem para as pessoas, de forma que as pessoas possam viver o Dharma e mudar a realidade na qual elas vivem. Então, assim, falando em linhas super gerais, né, a respeito da história dele, né? Eu até fiz questão de enfatizar esse aspecto de ser pescador justamente por isso, né? Que o pouco que eu li diz que foi exatamente por ele ter vindo de uma classe baixa que motivou ele a popularizar o budismo, né? A levar a todos. Exatamente. Ele tinha esse ideal, né? Poxa, quem sofre mais? Né? São as pessoas que são desprovidas de tudo. Né? Então, como ele cresceu nesse vilarejo de pescadores, que já era uma classe assim, bem baixa, né? Então ele via o que essas pessoas passavam. Depois ele foi para grandes centros, né, políticos e tudo mais, ele via o que as pessoas mais pobres passavam. E ele pensava, poxa, essas pessoas elas também são Budas. Elas também têm o potencial para atingir o completo despertar. Né? Elas não podem ser privadas desses ensinamentos. Então, ele ensinava.
e ele ensinava através do Namu-myoho Renge-kyo. Então, falava, você recita Namu-myoho Renge-kyo, né? Tenta criar causas, tenta acumular méritos, né? Tenta criar um ambiente no qual você possa, em algum momento da sua vida, ter acesso ao Dharma, a professores, a uma comunidade, a uma sangha que te dê suporte, para que você consiga eliminar os sofrimentos, viver melhor e criar uma sociedade melhor também. E antes dele, você acha que a prática budista no Japão ela era um pouco inacessível às pessoas, até assim, não só, como você disse, né, os monges estavam lá no monte e não chegava na massa, mas o próprio estilo da prática era um pouco inacessível? Era inacessível, né? Porque quando entrou o budismo no Japão, ele entrou como uma religião totalmente aristocrática, né? Ele entrou através da Coreia, né? Como se fosse uma espécie de, enfim, uma religião estrangeira, né? De países muito prósperos, muito ricos. Então eles viram aquilo como uma coisa supersticiosa, né? Vamos então rezar para esse Deus aqui, que no caso era o Buda, né? E nosso país vai ficar igual ao país dos outros. Era mais ou menos esse pensamento, falando assim, forma super simples, né? E essa foi a forma como entrou. Então já entrou para as classes dominantes. Então eles importaram monges, né, para que esses monges fizessem práticas, né, orações e tudo mais, para manter a classe governante no poder. Né? Sempre foi assim. Depois, claro, foi melhorando a situação. Né? Mas aí entrou um budismo altamente acadêmico, intelectualizado. Né? E naquela época eles aprendiam a falar chinês e tal. Né? Então o povão mesmo não sabia nem escrever. Né? Então era muito complicado. Né? Então, o budismo, de certa forma, ficava mais ou menos servindo, né, essas classes mais abastadas, né, mais poderosas. Existiram algumas pessoas antes de Nichiren Shonin, né, que difundiam entre o povo, mas Nichiren Shonin entendia que essas pessoas elas davam um enfoque assim, muito escapista. Né? Assim, o lugar que a gente vive aqui tá horrível, tá tudo ruim e tal, então, ó, tchau, vou nascer em outro lugar. Né, vou buscar o renascimento numa terra pura lá, vou ter uma situação de vida melhor e tal. Valeu para vocês aí, tô indo, né? Era mais ou menos, era assim que a Nichiren Shonin entendia. Ele falava, não, a gente não tem que tentar renascer em lugar nenhum, a gente nasceu aqui, né? Então a gente é como um lótus que nasce no lodo, né? O lótus, ele nasce num local feio, um pântano, sujo, fedorento e tal, mas é uma flor bonita, que desabrocha, pura, né? E ele falava assim, nós somos como o lótus na lama, né? Então, o nascer do lótus é como atingir a iluminação. Mas o lótus usa a lama, o pântano, toda aquela sujeira, aquela imundície, como substrato, né, para ser tão pura e tão bela. Entendi. E ele, então assim, ele conseguiu popularizar, né, uma prática que não chegou. Então por isso que ele se expandiu tanto, né? Hoje, no começo você falou, né, é uma das maiores escolas do Japão, né? Sim, é uma das maiores escolas do Japão, o budismo tradicional do Japão, né? Isso descontando essas novas religiões que eu falei, né? Mas o budismo tradicional é uma das maiores escolas, né? Acredito que tem aí a Jodo Shinshu, que é bem grande também, a Sotozen, né? Que eu acho que também é bem grande, e a Nichiren Shu, né? Então são mais ou menos essas três aí que são as mais populares, as mais conhecidas. Só que é interessante que no Japão, as pessoas elas dividem assim, né? Ou você recita Namu Amida Butsu, ou você recita Namu Myoho Renge Kyo, né? Então, na cabeça dos japoneses, é mais ou menos essas duas escolas que existem só, né? Assim, o Zen é muito popular aqui no Brasil, né? Mas no Japão, assim, se fala da influência do Zen nas artes, cultura e tudo mais, só que em termos de prática budista não é tão conhecido quanto o Namu Amida Butsu ou o Namu Myoho Renge Kyo, né? Alguns anos atrás, quando eu fiquei sabendo que o Zen não era a maior escola lá no Japão, eu me assustei, né? Porque aqui no Brasil, quando a gente. Até o próprio budismo, né? É assimilado com a palavra Zen. Até as outras escolas que não pertencem ao budismo japonês acabam carregando esse rótulo do Zen, porque o Zen realmente ficou muito popular no Brasil. E Sim. não sei se posso chamar de mantra, ele pode ser recitado, por exemplo, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou caminhando, ou eu preciso me fechar no meu quarto, me concentrar, fazer uma visualização especial. Então, são enfoques, né? Num primeiro momento, sim, né? Você precisa se concentrar, você precisa criar um ambiente propício para que você possa se dedicar àquilo, né? Então, a gente fala que precisa recitar com bastante concentração, recitar pronunciando claramente, com uma mente clara, com uma mente estável, né? De forma que a gente consiga
a atingir um certo nível de chamata, atingir um certo nível de vipassana também, né? Que tem um mandala, que a gente visualiza aquele mandala, né? De forma a trazer essa ideia da mente pura, do mundo puro, né? Para a nossa própria vida. Então, é necessário, sim, né? Essa prática contemplativa, essa prática meditativa, né? Treinamento nisso, né? Então, a gente fala que precisa recitar, precisa né, realmente ter uma disciplina em relação a isso. Mas, você pode recitar em qualquer lugar. Né? Você pode recitar no ônibus, pode recitar andando, você pode recitar no trabalho, né? Nada te impede de fazer. Na verdade, é até bom, né? Porque se você está caminhando ou no trabalho, fazendo alguma coisa, e você está lembrando daquilo, o que você está fazendo? Você está lembrando do Dharma. Então, você está pensando, eu vou colocar o Dharma na minha própria vida, eu vou viver o Sutra do Lótus, eu vou me dedicar aos outros, eu vou reconhecer a natureza de Buda em todos os seres. É isso que você está fazendo. Né? Então, não tem problema. E, indo mais além, a gente não precisa nem verbalizar o Nam-myoho Renge Kyo. Se a gente age de acordo com o Sutra, os nossos comportamentos, nossas palavras, nossas ações, elas estão de acordo com o Dharma, elas seguem os ensinamentos do Sutra do Lótus, né, os ensinamentos do Buda Shakyamuni, né, então a gente está recitando o Nam-myoho Renge Kyo, mesmo que as nossas palavras não sejam exatamente essas, mesmo que a gente esteja de boca fechada. Né? Então a gente precisa recitar com a nossa boca, mas também com o nosso coração e com o nosso corpo. Né? Essa é uma prática completa. Mas, claro, para chegar até aí, né, tudo tem um caminho. Né? Você não vai chegar assim de repente, do nada, nossa, hoje minha vida é o Dharma, hoje eu sinto o Dharma fluir nas minhas veias e tal. Não, isso não vai acontecer assim do nada. Né? Você tem que ter um esforço, tem que ter prática, tem que ter dedicação e disciplina. Você falou mentalização de mandala. O que é isso? Bom, nós temos um mandala inscrito por Nichiren Shonin. Esse mandala, ele representa a terra pura do Buda Shakyamuni, né? Que é onde é a terra pura do Buda Shakyamuni? É o nosso próprio Buda, é o nosso próprio mundo, aliás. Né? E o Buda Shakyamuni é o nosso próprio Buda, porque é o Buda que nasceu aqui neste mundo. Então, esse mandala, ele apresenta uma caracterização do capítulo 16 do Sutra do Lótus, que é o capítulo no qual o Buda revela essa extensão longa da vida dele, que eu mencionei antes. Né? E, nesse mandala, todos os seres, né, do Sansara e também os seres Pratikabudas, Theravādas, Bodhisattvas, estão todos descritos, né, junto com deuses, demônios, divindades diversas, né, mostrando como seria esse mundo, como é este mundo iluminado, como é este mundo puro, né, um mundo ideal, essa realidade transcendente, inefável. Né? Então, a gente visualiza, mentaliza isso, né, para transportar essa mandala para a nossa própria vida. A gente se torna mandala. Né? Nosso coração, nossa mente se torna mandala. Então, esse mundo puro se torna tudo que está ao nosso redor. Né? Então, essa é a ideia da visualização da mandala. E uma prática, quais elementos ela tem que ter? Você diz em termos de... Que talvez, acho que a minha pergunta não foi boa. Mas, por exemplo, assim, dentro de uma prática do budismo tibetano, sempre se fala, né, que você tem que ter a motivação, a prática em si e, no final, uma dedicação. Foi mais ou menos nesse sentido. Quais etapas, talvez seja assim, do mundo? Sim, entendi. Bom, o primeiro e o mais básico, né, você tem que recitar a Nam-myoho Renge Kyo. Se você está fazendo isso, já é uma primeira etapa. Então, você já tem uma fé, né? A fé é o elemento inicial, é a ignição de tudo, né? Você dá uma chance, dá uma oportunidade para aquele momento acontecer. Conforme você vai avançando e recebendo orientação de professores e tudo mais, aí você entende mais ou menos como agrega outros elementos. Então, a gente geralmente faz uma invocação, né? A gente chama, né, entre aspas, assim, Budas, Bodhisattvas, para que eles venham ao nosso local de prática. Né, nós nos devotamos a eles, nós homenageamos os iluminados, né, homenageamos todos os bodhisattvas, os deuses, etc. Né, e então, nós homenageamos o Sutra. Né, aí nós recitamos o Sutra, ou recitamos o Daimoku, ou recitamos os dois. E, por fim, a gente faz a dedicação dos méritos da nossa prática, né, em prol da iluminação. Né, basicamente, né, você pode dedicar o que você quiser, né, mas um elemento principal, fundamental, é a dedicação em prol da iluminação de todos os seres vivos. Né? Porque como é uma prática mahayana, a gente está oferecendo para as outras pessoas. Né? Não é para mim a prática, eu não vou ficar comigo os méritos que eu acumulei. Eu vou distribuir entre todos os seres. Né? Então eu dedico tudo que eu acumulei, tudo que eu ganhei, né, para que as outras pessoas sejam felizes. Então essa é mais ou menos uma sequência básica. Né?
E essa prática, ela pode ser feita em português ou continua sendo feita na língua original? A gente faz basicamente tudo em português, é possível, né? Então, a gente ainda recita, né, o sutra da forma tradicional, né? Não é nem japonês, né? A gente chama Shindoku, é chinês com a pronúncia em japonês. Então, é uma forma bem tradicional, é assim que se recita nos templos, né? É assim que recebo ainda o treinamento para recitar, né? Mas é possível recitar sim em português. A gente não recita em português porque a gente ainda está em desenvolvimento das traduções e tudo mais. Existe um ritmo, né? Existe uma forma correta de se recitar. A gente precisa transportar, traduzir isso tudo para o português. Mas pode sim fazer em português. Não tem problema nenhum. Se você quiser só abrir o sutra e ler da tua própria maneira, né? Com a tua entonação, com o teu ritmo, não tem problema também, né? O importante é essa motivação, né? Eu quero ter contato com o Dharma, eu quero ter contato com o Sutra do Lótus, eu quero praticar, né? Então não tem problema. Se você quiser fazer tudo em português, pode fazer tudo em português. Só realmente o Daimoku, que a gente fala Namu Myoho Renge Kyo, né? Isso é uma regra, assim, que quem é da nossa escola recita dessa maneira, né? E agora, nesse período de pandemia, vocês estão fazendo prática online. Sim, sim. A gente tem feito prática online todo dia, né? Todo dia, no começo do ano, a gente começou a fazer práticas às 5 horas da manhã, né? Então, todo mundo se encontrava ali via Zoom, fazia as práticas às 5 horas da manhã, das 5 às 6. Depois a gente veio o inverno, ali começou a ficar um pouquinho mais frio e tal, a gente passou das 6 às 7 da manhã, né? Hoje a gente está mantendo aí das 6 às 7 horas da manhã, mas além dessas práticas, assim, as aulas do curso de budismo básico, a gente convida, assim, constantemente professores do Japão, já veio para da Inglaterra, né, dar aulas para a gente também, aulas especiais, né? Então, a gente está sempre tendo esse intercâmbio. Tem práticas online com outros templos de outros lugares do mundo também. Dá para dizer que a gente tem aproveitado bastante, né? Dadas as circunstâncias, a gente tem aproveitado bastante, né? Esse momento aí virtual do mundo, né? Uhum. Bom, já passou-se uma hora, passou muito rápido o tempo. Eu adorei conversar Sim, contigo, queria te convidar para voltar outras vezes aqui. O tema é muito interessante e é um deu para prazer. perceber que você tem um domínio muito grande, estudou bastante coisa. É, Fique à vontade para fazer suas considerações finais, para convidar as pessoas a participar das práticas. Bom, Chico, eu gostaria de agradecer, né, pelo convite. Fico muito feliz em estar presente aí, estar dividindo com você um pouquinho aí da nossa prática, nossos ensinamentos. Quem quiser entrar em contato com a gente, conhecer a nossa sanga também, está de portas abertas, né? É sempre um prazer para mim, eu adoro falar sobre o Dharma. Se tivesse 2, 3, 4 horas, eu ficaria as 2, 3, 4 horas falando. Para mim é uma coisa que eu realmente sinto muita alegria em fazer, né? Então, por isso eu estou muito feliz de estar aqui hoje, agradeço pela oportunidade e me convidando, estarei sempre também. Tá bem, muito obrigado. E eu também adoro poder falar sobre o Dharma, mas é que o Instagram ele corta, quando dá uma hora ele corta, assim. Então eu já até deixei programado aqui um pouquinho antes para poder, pelo menos, poder me pedir e te agradecer aí pela essa contribuição. Vou deixar aqui no link da descrição do vídeo todas as maneiras de entrar em contato contigo, de poder participar, os links que depois se me enviar, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Então, assim, querido, Beleza. muito obrigado, uma boa noite para ti. Ainda sei que você ainda tem mais uma hora de aula para dar. Muito obrigado. Muito Boa noite. obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.